segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, no versículo 12. Eles vão botar aí no telão, a minha tradução diz assim: certo dia, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, em que se lia: do Eterno, o Deus do seu antepassado Davi, uma mensagem. Já que você não seguiu os caminhos do seu pai Josafá e do seu avô Asa, reis de Judá, mas preferiu imitar os reis de Israel ao norte, fazendo Jerusalém e Judá se desviarem de Deus e seguirem a idolatria de Acabe e da sua família, e matando os seus irmãos, todos eles menos que você, o Eterno castigará o seu povo com uma terrível peste, e que também atingirá suas mulheres, seus filhos e suas posses. Você ficará gravemente enfermo e terá uma doença no intestino dolorosa e humilhante. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco. À luz dessa palavra, que é poderosa e viva, tão logo ao sairmos daqui, a exemplo dessa família tão grande e tão complexa, possamos, ó Deus, aprender e de alguma forma ressignificar aquilo que tem a ver com a nossa história. Oramos com fé, agradecidos no nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa conversa é: quem não escuta conselho, escuta coitado. E nós servimos a um Deus de pessoas. O nosso Deus não é um Deus de lugares, nem é um Deus de coisas. Ele é um Deus, Marcelo, de pessoas. E isso revela para nós que o nosso Deus é um Deus geracional. Muitas das promessas que Deus, Fabiano, Ele realizou nas nossas vidas, algumas delas são promessas geracionais, que serão alcançadas pelos nossos filhos ou pelos filhos dos nossos filhos. E mesmo a família sendo a primeira instituição que Deus criou, família é um projeto de Deus. Foi Deus que instituiu a família como uma instituição mesmo, como o próprio nome diz. Mas ainda assim, família é um lugar muito complexo. Família é um lugar muito complicado. E todas as famílias, eu vou repetir, todas as famílias têm problema. Talvez você fale assim: não, a sua família é perfeita, pastor. Meu Deus, você não conhece a minha família. E eu não conheço a sua. Não é verdade? Porque se eu conhecesse um pouco da história da sua família, eu ia falar: caramba, que situação, quantos problemas nós vivemos. E a primeira família da Bíblia foi uma família problemática. A família de Adão, de Eva, Caim e Abel. E aí logo na primeira família que Deus criou, um irmão matou o outro, por inveja. Então, se na primeira família, criada por Deus, Julico, nós tivemos problema, você imagina na minha hoje? Você imagina na sua? A gente pega referências de homens e mulheres de Deus, mas a gente pega também em suas famílias fragmentadas, como por exemplo Davi. A família de Davi foi uma família totalmente fragmentada. Falei um tempo atrás, a mãe não tinha, não aparece a mãe. Cadê a mãe de Davi? O pai ausente, um pai que resolvia os problemas se afastando deles. E Davi, obviamente, ele replicou tudo isso nas suas famílias. O homem segundo o coração de Deus, um pior pai que uma mulher pode ter, uma filha. O pior marido que uma mulher pode ter, Mical, a primeira esposa de Davi, destruída. O que essa mulher passou, o que essa menina viveu, era moeda de troca entre Saul e Davi. Todo mundo ficava usando ela de um lado para o outro. E quando a gente lê aquele texto que ela zombou de Davi, quando ele entrou dançando, a gente de alguma forma tem por hábito de recriminá-la, mas ela carregava muita amargura. A gente vê a história de Abraão, uma família do patriarca, do pai de todas as 5 principais religiões do mundo. E a gente vê através de uma atitude errada, precipitada de Abraão, coabitou com a escrava Agar e nasceu Ismael, e depois nasceu
Isaac, e aí a gente vê esses problemas entre os árabes e os judeus até os dias de hoje, por causa de uma atitude precipitada de Abraão. Queridos, uma atitude precipitada sua pode reverberar em consequências terríveis, geracionais na nossa história. A gente acaba percebendo na vida de Isaac, que foi o filho da promessa, que teve 2 filhos, Jacó e Esaú, e a sua esposa e ele, lamentavelmente, praticaram predileção entre os filhos. A mãe amava Jacó, que era pacato. O pai, por sua vez, decidiu amar a Esaú. Então, um protegia um filho, o outro protegia o outro, e a gente vê destruição na família. E esses mesmos erros, queridos, que os personagens bíblicos nos mostram, acontece na nossa casa hoje, acontece nas nossas famílias hoje, quando de uma forma inconsciente a gente não se dá conta de que comportamentos que nós temos hoje falam muito mais acerca de coisas que aconteceram na nossa história, nas nossas relações. Pessoas que sofrem de complexos de inferioridade, de baixa autoestima, não tiveram a figura afirmativa de uma mãe na sua infância, incentivando, encorajando. Mulheres que de alguma forma sempre se colocam numa posição de dependência emocional, não tiveram em sua infância e juventude e adolescência a figura da paternidade. Então a gente acaba percebendo que deformações nas nossas vidas, elas têm muito mais a ver com a construção de quem nós somos na nossa infância e na nossa adolescência, diretamente ligados à ausência da paternidade e maternidade. Olha a história de Davi, que você vai ver que ele era uma pessoa ousada em alguns aspectos, mas tinha comportamentos de um menino em outros momentos, sendo um homem ainda segundo o coração de Deus. A gente entende que família é um projeto de Deus, mas nem sempre a gente consegue lidar bem com isso. Eu me lembro que eu era jovem, muito pequeno, e ouvia-se uma história da família de um avô que ia ser o meu pai, que morreu quando eu tinha 3 anos de idade, que não tinha tantas posses, mas que tinha um irmão que tinha posses, e de alguma forma esse meu avô precisou de recursos financeiros, pediu ao irmão, e o irmão não teve como atender, ou não quis atender, ou não quis ajudar. Essa foi a história que me foi contada. E aí, quando a gente recebe essa informação de uma forma geracional, a gente acaba também nutrindo em nós uma raiva, um ódio, um rancor de um familiar que não nos fez nada e que sequer a gente sabe a verdadeira história. E com isso a família fica dividida. E com isso a gente se divide. Ou por causa de dinheiro, ou por causa de poder. O problema não é o dinheiro, porque dinheiro é uma coisa boa. A Bíblia fala que o problema é o amor ao dinheiro. E a gente vê, queridos, as famílias se degladiarem depois da morte dos pais, que construíram uma vida inteira, um patrimônio, que depois que morrem, os filhos e as noras fazem questão de verdadeiramente, colocar um campo de guerra. Os advogados é que sabem aí o horror que é a partilha de bens por causa de dinheiro. Você sabe qual é o maior desejo de um pai? Quem tem mais de um filho, levanta a mão aí. Mais de um filho, levanta a mão. Qual é o maior desejo de um pai? É que na sua falta, os filhos, eles possam ser um. Eles possam olhar uns pelos outros, eles possam se amar e cuidar uns dos outros, mas não é isso que acontece na maioria das vezes. E eu queria contar nesses poucos minutos que eu não tenho a história
de uma família. E tudo começa através da vida de Josafá. Josafá foi um rei que interrompeu uma seção de reinados nefastos que vinham. O seu pai, Asa, foi um bom rei e Josafá, ele promoveu algumas reformas espirituais em Israel. Josafá, ele fez aquilo que era reto, aquilo que era justo aos olhos do Senhor. Ele praticou boas ações, ele corrigiu aquilo que estava de errado. Mas em algum momento, Josafá, ele negociou, ele preferiu, a despeito da sua própria família, sobre assuntos que de alguma forma iam bem pessoalmente. Ele resolveu construir uma aliança com o reino do norte, capital Samaria. Quem estava reinando o norte naquela época era um rei chamado Acabe. Na verdade, quem reinava era sua esposa, Jezabel. Jezabel era um satanás, vamos botar assim. Jezabel, Julico, é sinônimo de palavrão. Por exemplo, quando uma mulher quer xingar a outra, porque crente não fala palavrão, aí você quer xingar, você quer lá uma Jezabel. E ainda fala com a boca cheia, Jezabel. É como se xingasse a mãe, quase. É aquele palavrão grande, sabe, aquela coisa. Você é um incircunciso, no caso, a Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível. E Josafá resolveu fazer alianças. Josafá, ele resolveu casar um dos seus filhos, chamado Jeorão, com a filha de Acabe e Jezabel, uma mulher chamada Atalia. E Atalia era uma jovem linda, extremamente atraente, só que ela era tão perversa quanto a sua mãe. E Josafá, lamentavelmente, quis construir essa aliança para, de alguma forma, tirar algum proveito bélico dessa aliança. Observe que, através de uma atitude simples, de construir relações com povos e com um rei profano, isso produziu, sabe, uma destruição na família de Josafá. Josafá, ele teve 7 filhos. E, lamentavelmente, Josafá também, ele praticou a predileção entre os seus filhos. O texto diz que, numa iminente morte de Josafá, para 6 dos seus filhos, ele deu presentes, ele deu ouro, ele deu prata, mas para Jeorão, que era o seu primogênito, ele deu tudo que ele tinha. Então ele deixou tudo para um filho dele, que era o primogênito, e para os outros ele botou um melzinho só na boca, assim, sabe? E nada demais. E Josafá, de alguma forma, ele não preparou Jeorão, que era o seu primogênito, para sucedê-lo, para de alguma forma produzir uma unidade familiar, porque não era uma prática obrigatória passar o seu reino para o primogênito. A gente vê nas histórias dos reis da Bíblia, alguns reis escolhendo aqueles que, na sua concepção, eram os melhores para sucedê-lo. Mas Josafá decidiu colocar Jeorão. Então, para os 6 filhos, ele deu presentes. Para Jeorão, ele deu tudo. E quando Josafá morreu, a primeira coisa que Jeorão fez, casado com Atalia, foi matar todos os seus irmãos. Ele matou os próprios irmãos. Por quê? Para não se sentir de alguma forma ameaçado no seu reino. Problemas de inferioridade, complexo de inferioridade, baixa autoestima. Achava que a todo momento iriam persegui-lo, iriam tirar aquilo que era dele de uma forma legítima. E a sua esposa, que o influenciava a todo momento a fazer aquilo que ela desejava, trouxe as práticas da sua mãe, Jezabel, para dentro de Jerusalém. Então Jeorão começou a instituir postes ídolos pagãos dentro de Jerusalém, coisa que seu pai abominava. Até que o profeta Elias manda uma carta para o Jeorão dizendo para ele: olha, você não está andando como andou seu avô, Asa. Você não está andando como andou o seu pai Josafá. Então a ira de Deus vai vir sobre você, vai vir sobre os seus filhos,
vai vir sobre a sua casa, vai vir sobre a sua família e vai vir sobre a sua vida. Você vai ficar doente. E essa doença vai produzir em você dor, vergonha, humilhação e muito sofrimento. Sabe o que ele fez? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: nada. Nada. E queridos, quem não escuta conselho, escuta coitado. A Bíblia fala que mesmo recebendo uma palavra através do profeta Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, ele resolveu simplesmente ignorar. Talvez Atalia, sua esposa, dissesse para ele: não vamos acreditar nessa conversa fiada de Elias. Elias não sabe de nada, olha para você, você é jovem, você é forte, você tem saúde. Mas, queridos, um conselho, ele precisa ser levado em consideração. Minha avó dizia para mim que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, não é verdade? Mas a verdade é que quem não escuta conselho, verdadeiramente escuta coitado. Queridos, olha, mãe e mulher, é bom sempre ouvir os conselhos. Porque quem não escuta conselho de mãe e de mulher, vai escutar: eu te falei, eu te disse, eu te avisei. E, irmãos, dura coisa é ouvir um negócio desse, não é? Pelo amor de Deus. E parece que gosta de falar na pior hora, aquela coisa: eu te falei. E tem umas que são pior ainda: bem feito, eu disse, você não quis ouvir. E aí o que aconteceu? Fruto do relacionamento entre Jorão e Atalia, nasceu uma criança chamada Acasias. E Jorão, ele ficou doente. Ele teve uma espécie de câncer intestinal que começou a produzir terríveis dores nele, ao ponto das suas vísceras saírem para fora. E ele foi envergonhado, humilhado e sofreu muito com essas dores. Ao morrer, o seu filho Acasias assumiu o seu trono. Só que quando Jorão morreu, Jorão, ele foi um rei que reinou no reino do sul, capital Jerusalém. Ele foi o único rei de todos os reis que reinaram em Israel, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. O único rei que, quando morreu, ninguém lamentou a sua morte. Ninguém disse: puxa vida, que pena que ele morreu. Ele morreu e ninguém se importou com ele. Sequer ele teve um velório oficial de um rei. Ninguém lamentou a morte desse homem. Por quê? Porque ele decidiu não ouvir conselhos. A sua mãe, por sua vez, entendendo que a morte dele era obra de Deus, não se arrependeu e agora resolveu, uma vez que manipulava ele, manipular o seu filho mais novo, de 22 anos, chamado Acasias. Acasias assumiu o trono com 22 anos e era uma marionete na mão de Atalia. Continuou trazendo a prática idólatra para dentro de Israel. Queridos, tudo isso só começou a acontecer por causa de um erro de Josafá, que resolveu produzir uma aliança com quem não deveria, promovendo uma aliança de casamento com pessoas que não adoravam ao mesmo Deus. Uma atitude errada pode comprometer gerações inteiras, queridos. Se a gente não se despertar para isso, e o texto diz que ele começou a reinar e praticou as mesmas práticas que o seu pai, nefastas, produzindo adoração a deuses pagãos, orgias sexuais dentro de Jerusalém, ao ponto de Deus levantar um rei chamado Jeú para exterminar a descendência de Acabe e Jezabel, matando agora, por sua vez, o filho de Jorão e Atalia, chamado Acasias. A sua mãe Atalia, quando percebeu a morte do seu filho, que era uma marionete na sua mão, resolveu exterminar todos os filhos de Acasias. A avó matou todos os netos por causa de poder. Nós estamos falando de uma história dos reis
da nação de Israel. Nós estamos contando a história de homens e mulheres que deveriam ser referência para a nação de Israel. Ela assassinou todos os seus netos para se colocar no poder. Ela tinha uma enteada chamada Jeoseba, que, percebendo a sua madrasta com má intenção de matar toda a descendência, resolveu pegar um menino, o rei Joás, ou melhor, um príncipe de 1 ano de idade chamado Joás, e escondê-lo. E a gente acaba percebendo que a história, ela vai tendo, caminhos tortuosos, mas faz todo sentido quando a gente conhece toda a história e vê que Deus nunca perdeu o controle. Porque Atalia, ela tentou matar e exterminar toda a descendência do seu pai, do seu marido e dos seus filhos. E se ela conseguisse isso, uma promessa que Deus havia feito a Davi não seria cumprida, porque Deus disse para Davi que por amor a ele sempre haveria um descendente dele sentado no trono, até os dias de hoje. Porque Deus não mente, Deus não falha, Deus não muda. E por isso Jeoseba, ela foi usada e pegou o menino Joás e escondeu. Planos de Deus. Deus sempre usa pessoas. A promessa que Deus fez a Davi, dizendo que do seu trono sempre haveria um descendente, está válida até os dias de hoje, porque Jesus é da tribo de Judá, da descendência de Davi, e está sentado no trono até os dias de hoje. A gente vê que o nosso Deus é um Deus de promessa, e que não falha, e que não muda, e que não mente, e que não tarda. Porventura, prometendo, Deus não irá cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente vê que por mais que a história dos homens da terra possam ser histórias em caminhos tortuosos, em meio à tempestade e tormenta, Deus sempre está no controle. E Jeoseba e o seu marido Joiada esconderam aquela criança, guardaram aquela criança dentro do templo, e durante 7 anos Atalia reinou o reino do sul, sem saber que havia um príncipe escondido pela sua enteada Jeoseba e o seu marido Joiada. E quando essa criança tinha 7 anos de idade, a Bíblia fala que Joiada resolveu publicamente trazer essa criança, promover um golpe de Estado no governo de Atalia, e ele assumiu o reinado. Atalia foi morta. E Joiada agora começou a instruir o pequeno Joás, um príncipe, para promover reformas espirituais. E ele começou a trazer de volta as lembranças daquilo que Davi havia feito, daquilo que Asa havia realizado, daquilo que Josafá havia constituído. Reformas espirituais começaram a ser levantadas, o templo foi aberto novamente, começaram-se a adorar ao Senhor, começaram-se a enviar sacerdotes nas casas para proclamar a palavra de Deus, começaram-se a derrubar postes ídolos pagãos, e tudo parecia correr bem. Afinal, Joás, que tinha apenas 7 anos de idade, recebia conselhos de um homem de Deus chamado Joiada. E tudo parecia bem, até que ele se tornou homem. Joiada tinha filhos. Um dos seus filhos se tornou sacerdote, chamado Zacarias, que era um irmão de criação de Joás. Até que, com 120 anos de idade, Joiada morreu. Aquele que foi o padrinho de Joás, aquele que foi o tutor de Joás, aquele que teve a capacidade, junto da sua esposa Jeoseba, de preservar a sua vida, de escondê-lo do desejo sanguinário de matar da sua avó. E ele morreu. E ao morrer, agora Joás, que havia recebido muitos conselhos, resolveu se aconselhar com os seus amigos da escola, aqueles amigos que nunca quiseram saber nada de Deus, aqueles baderneiros,
aqueles que sempre puxavam ele para fazer aquilo que era errado. E a Bíblia fala que ele foi persuadido, ele deixou que aqueles conselhos positivos esfriassem no seu coração, e ele começou a trazer as práticas pecaminosas para dentro de Israel novamente. Tudo isso em uma mesma geração, uma família desajustada pela incapacidade de ouvir conselhos. Zacarias, um irmão de criação dele, vai até a presença dele, amando do próprio Deus, dizendo: olha, o nosso pai ensinou você, cuidou de você, livrou você da morte de Atalia e ensinou você os preceitos e o quanto é importante a gente adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. E você sabe o que Joás fez? Mandou apedrejar Zacarias, o seu irmão de criação. Olha que tipo de mensagem ele passou para a joiada: um mal agradecido. De que forma ele retribuiu tudo aquilo que havia sido feito por ele? Ele retribuiu com a morte. Porque tem gente que não gosta de ser contrariada, tem gente que não gosta de ouvir não. Mas quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente até entende que isso é passível de entendimento. O pastor que pregou hoje cedo, ele falou isso, que leva o filho no McDonald's, e é assim comigo e com o Tito. E eu, quando levo também, eu deixo comer o que quiser. A Carla não, ela: não, vamos pegar isso aqui. Quando está comigo, a gente chegou aqui mais cedo, a mãe está em casa ainda, porque está tendo ensaio para as crianças. E aí quando chegou aqui, sentei aqui com ele, peguei o celular, já dei para ele. Aí ele falou: não, pai, hoje é domingo, porque domingo não pode tela, terça não pode tela, tem vários dias da semana que não pode tela. Aí ele falou: não, pai, hoje é domingo, não pode tela. Aí eu falei: calma aí, rapaz, sua mãe não está aqui mesmo? Porque o pai quer estragar o filho e a mãe quer acertar ele. Eu falei: e aí ele olhou para minha cara, como quem diz: tem certeza? E eu falei assim: segredo nosso. Agora ela está sabendo lá, vai puxar minha orelha mais tarde. E aí já pegou e já ficou ali. E a gente acaba percebendo, queridos, que os nossos filhos, eles têm as suas próprias vontades. E quando uma das suas vontades não são atendidas, às vezes os nossos filhos tendem a ter comportamentos: eu quero! Aquela coisa que quando você não é pai. Eu me lembro de um irmão de criação, meu tio, que teve filhos, morava no Rio, e um dia fui na casa dele passar férias, e a gente foi no Carrefour, e quando a gente entrou ali no lounge de entrada do Carrefour, o filho Lucas, que é membro daqui, ele se jogou no chão e ele começou a rodar assim, no chão. E eu olhei aquilo e eu falei: quando eu casar, nunca que meu filho vai fazer isso. Minha língua está toda queimada, queridos. Porque o Tito já fez isso lá na frente, lá da Americanas, lá no shopping. E o meu comportamento, Carla falou: Rafael. Eu falei: nem conheço. Você fica de longe, porque se você for ali, vai chamar mais atenção, vai gritar. E a criança gosta, né? E a gente fala entre os dentes: e você não pode gritar. E se você é pastor, é pior ainda, porque o que as pessoas vão dizer? O pastor. Mas eu puxo a orelha do mesmo jeito. E a gente acaba percebendo que quando a gente é criança, isso é aceitável e entendível. Mas tem muito adulto hoje que tem esse mesmo comportamento, que não pode ouvir um não, que tem dificuldade, e a gente acaba percebendo que muitos dos nossos problemas, das nossas relações, têm a ver com a forma como fomos tratados na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência. Talvez a ausência de um pai, talvez a superproteção de uma mãe, talvez o ato de compensação por não ter um pai ou uma mãe, ou quem sabe também, às vezes, uma predileção
que você viu o seu irmão recebendo sempre mais atenção da sua mãe e do seu pai do que você, e isso criou em você, de alguma forma, um bloqueio. A gente não fala sobre isso, a gente não tem coragem de revelar isso a ninguém, mas isso atrapalha nas nossas relações. De alguma forma, às vezes, a gente se sente culpado e a gente pergunta por quê? Por que o meu pai nunca me amou de verdade? Por que a minha mãe nunca de verdade teve uma relação assim comigo? Na vida, Fábio, a gente escolhe algumas coisas, mas outras coisas a gente não escolhe. A gente não escolhe o nosso nome, a gente não escolhe o nosso pai, a nossa mãe, a gente não escolhe os nossos irmãos, a gente não escolhe as escolhas que os pais fizeram quando a gente era pequeno. Mas depois que a gente cresce, Adriana, a gente pode escolher. A gente pode escolher não mudar o passado, mas a gente pode escolher de que maneira a gente vai olhar para esse passado. A gente pode escolher de que forma esse passado vai atrapalhar nas nossas relações atuais, familiares. Porque tem gente que de uma forma inconsciente não percebe que aquilo que aconteceu no passado se repete novamente hoje nas suas relações familiares. Eu me lembro que eu não recebi afeto. Eu nunca recebi afeto, Flávio. E aí eu me lembro que por nunca ter recebido afeto, o toque, essa coisa do toque sempre foi muito difícil para mim, porque eu não recebi. Então você só dá o que tem. Até que um dia eu me converti. E os crentes, irmão, eles são pegajosos. Os crentes, eles gostam de abraçar, eles gostam de estar perto, de beijar. E eu falava assim, esse pessoal, eles gostam de ficar pegando, abraçando. E isso era muito estranho para mim. Até o momento em que eu fui curado. E ao ser curado, eu passei a ser um agente de cura. E sem eu perceber, eu mudei, eu me transformei. Eu me tornei alguém que vivo abraçando todo mundo. Até que um dia eu encontrei um amigo no centro, um amigo de muitos anos. E aí quando eu encontrei, tinha tempo que eu não via, eu dei um abraço nele. E ele ficou com a mão para baixo assim, ó. E eu falei, me abraça? E eu falei, rapaz. E por um momento, conhecendo por ser meu amigo, eu lembrei da história que ele teve. E lembrei do abandono paterno que ele viveu. E logo percebi que ele não poderia dar aquilo que ele não tinha recebido. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Mas não é porque a gente nunca teve que a gente precisa viver uma vida inteira sem ressignificar, sem mudar a história. Então, em suma, Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você que talvez a sua família não seja perfeita, porque não existe família perfeita. Mas a sua família pode ser uma família feliz, desde que você entenda que algumas coisas podem ser mudadas por você e outras coisas podem receber um outro olhar. Mas para isso a gente precisa pensar sobre isso. E a gente vive num tempo que ninguém quer pensar. Porque se a gente parar para pensar, a gente para sofrer. Porque às vezes falar sobre situações do passado vão exigir de nós mexer em coisas que a gente não quer mexer. Revirar, sabe, cômodos escuros dentro de nós que a gente não quer e por isso a gente evita. Mas como você está sentado aqui num dia de culto, talvez você esteja no meio e para você levantar e ir embora agora antes da ceia é difícil. Então é melhor eu estar aqui obrigado ouvindo isso e quem sabe o Espírito Santo dizendo, pode ser diferente a sua vida a partir de hoje. Porque a nossa vida pode mudar numa noite simples e comum como essa. O nosso olhar sobre a nossa história, ele pode ser simplesmente ressignificado através de uma palavra que a gente ouve. A gente não precisa de muita coisa para ter a nossa vida mudada. Um dia eu disse no meu testemunho, eu aprendi muita coisa com meu pai. Uma jovem me abordou no Amós. Aí quando chegou aqui na igreja, ela me abordou e falou assim, você falou que seu pai foi embora, você tinha 8 meses? Como é que você aprendeu com seu pai? Eu falei, pois é uma questão de visão. Tudo o que um pai não pode fazer com um filho, eu aprendi com ele. Tudo que um homem não pode fazer com uma mulher, eu aprendi com ele. É uma forma de você ver a vida, sim ou não, queridos? É uma forma. Quando meu filho nasceu,
Eu fui pegar ele no Ceará, com um dia de nascido, peguei ele no colo, olhei para ele e eu disse para ele, uma criança. Só que eu não disse para ele, eu disse para mim. Eu disse para ele, eu serei para você o pai que eu sempre sonhei em ter. Isso é ressignificar a história. Isso é, de alguma forma, interromper um processo de abandono e de dor. Porque o meu filho poderia ser vitimado também com um abandono. Ele poderia ser alvo ou alguém órfão de um pai vivo. Mas através do que a graça proporcionou na minha vida, eu decidi interromper esse processo e dizer que até a minha geração essa maldição veio, mas a partir de agora tudo se fará novo no nome de Jesus. Em Apocalipse, o Senhor ele fala para João: eis que eu ponho diante de vós. Eis que eu, Deus falando, ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu prefiro que vocês escolham a bênção. E aí eu pergunto para você, o que você decide escolher? Você decide escolher a bênção ou a maldição? Deus virou para Abraão, e eu estou caminhando para o final, e ele diz para Abraão: Abraão, eu tenho uma missão para você. Além de dizer, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei, Deus dá uma missão para Abraão. E essa missão é pouco falada. Deus diz para Abraão: Abraão, seja uma bênção. Ele diz: sê tu uma bênção. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga: seja você uma bênção. Só que às vezes na nossa história, Calê, por a gente não ter recebido de uma forma inconsciente, a gente reproduz comportamentos e a gente se transforma em alguém que vai sempre amaldiçoar, alguém que vai sempre reclamar. E quando alguém diz pra gente: você é igualzinho a sua mãe, isso te mata. Você é igualzinho ao seu pai, isso acaba com você, porque você sabe que você herdou dele ou dela aquilo que você abomina, mas no fundo você acaba sendo igual. Mas tudo pode ser diferente se você entender que Deus colocou diante de você ser uma bênção ou ser uma maldição. Se coloque de pé no nome de Jesus. Talvez Deus tenha trazido você aqui para ouvir essa palavra. E hoje, a partir de hoje, mudar a sua cosmovisão, a sua visão sobre o passado e o seu comportamento sobre o presente e também o seu destino, que é o seu futuro. Se foi o Espírito Santo que falou, eu não vou chamar à frente, nós não temos tempo. Mas se você foi alvo de predileção e isso feriu você, se você tem perguntas sobre a sua história familiar e você nunca teve respostas, talvez você nunca as tenha, mas hoje você pode ter um outro olhar sobre isso, porque talvez isso atrapalhe as suas relações familiares. Talvez você seja alvo de complexo de inferioridade, de baixa autoestima, pela ausência paterna, materna, da figura que deveria preencher isso em você e não houve. Eu quero dizer para você que tudo o que você precisa está na graça de Deus disponível a você hoje, no nome de Jesus. Se você se identificou de alguma forma com alguns desses personagens e você precisa verdadeiramente hoje que a graça de Deus se manifeste na sua vida, eu queria que você colocasse suas duas mãos no seu coração. Pai, é no nome de Jesus. Onde houver mãos sobre o centro das emoções, o coração, que estão representando de alguma forma alguma coisa que aconteceu na história e que de alguma forma tem atrapalhado hoje as relações, alguma ausência, alguma carência, alguma necessidade que refletiu e reflete hoje nas relações, eu quero pedir que no nome de Jesus, onde houver uma ausência, que ali a tua graça possa preencher no nome de Jesus, que o teu amor, que a tua bondade possa preencher todo o vazio existencial, toda a falta da figura materna e paterna. Assim como um dia o Senhor disse para mim: eu sou para você, Rafael, a mãe que foi embora, eu sou para você o pai que não quis ser o seu amigo. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus que Jesus é para você aquilo que alguém deveria ser e não foi, aquilo que alguém deveria fazer e não fez, aquilo que alguém deveria depositar em você e de alguma forma
não depositou. Eu declaro curadas as suas emoções pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro agora emoções restauradas pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro onde houver, ó Deus, um complexo de inferioridade, uma baixa autoestima, eu declaro um revestimento do alto pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que no Senhor eles são mais do que vencedores. Eu declaro uma mente transformada, uma mente sadia. Eu declaro um coração abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém.